Aleluia. Eu creio que Deus tem cuidado de nós, tem olhado para você, tem olhado para nós em todas as áreas. E esse ano nós decretamos ano da bonança. E quando a gente fala de ano de bonança, nós estamos falando de realização. Estamos acreditando nesse poder, nessa bênção, nessa manifestação. Por isso, a primeira série do ano, nós colocamos aqui buscando a calma que só Deus pode dar. Diga, buscando a calma que só Deus pode dar. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que as coisas lá fora estão conturbadas, estão aí todo dia saindo notícias não muito boas, mas nós sabemos também que o nosso Deus é por nós. Diga, Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós temos que ter essa convicção e viver aquilo que a palavra diz, que nós temos direito e que estamos debaixo dessa conformação. Por isso, mesmo que você ouça barulho de guerra, mesmo que você ouça palavras de dificuldade, você continua crendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu serei suprido, seja ela qual for. E é isso que nos faz firmados e fortes. É entender que nós não andamos pelo natural. Nós estamos no natural, mas andamos pelo sobrenatural. Você tem uma vida espiritual na presença de Deus. Isso que se faz, que foi falado agora há pouco, quando as pessoas falam de dízimo, quando as pessoas falam de primícias, quando as pessoas falam de acreditar, é diferente. No mundo, quando alguém entrega alguma coisa, ele fica com menos. Na presença de Deus, quando a gente entrega alguma coisa, a gente fica com, não é inverso? Nós saímos fora das coisas comuns para entrar nessas coisas que são sobrenaturais, diferentes. O meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele não pede a sua, Ele tem a dele, e Ele supre a sua. Ele tem o melhor para te dar, e isso precisa entrar no nosso coração, precisa se estabelecer em nós. Eu sei que Ele cuida de mim. Diga para o seu irmão ao lado: Deus cuida de você. Os olhos dele são voltados para você, e Ele vai fazer o melhor. Fica de pé. Vira para uma pessoa aí. Você vai ser a ferramenta de Deus para profetizar nessa vida, para liberar essa vida, para abençoar essa vida. Faz o papel agora. Começa a orar por ele. Começa a dizer: eu libero a tua vida, eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Diga: eu repreendo toda a artimanha de Satanás contra você. Eu desfaço agora todo impedimento que possa haver sobre esse lugar e sobre a vida das pessoas. Eu amarro agora tudo que o diabo fez contra a sua vida, para liberar você para viver o melhor, para ser abençoado, para ser guardado, para ser protegido, para ter sobre a tua vida uma unção nova. Diga para ele: é tempo de bonança, e a bonança de Deus acrescenta força, acrescenta projetos, realizações, vitórias, crescimentos. Não há barreira, não há impedimento, não há palavra contrária, não há tentativa do inferno que possa segurar a tua saúde de ser restaurada, a tua casa de ser abençoada, os teus filhos de terem a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Ainda que tudo pareça perdido, Deus já se levantou por tua causa, Deus já estabeleceu algo novo para você. Você precisa entender isso. Você vai buscar a calma que só Deus pode dar, porque a tua vitória já está decretada. Você precisa viver essa vitória. Amém? Você acredita nisso? Senta aí. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender é que eu declaro com a minha boca, mas eu creio dentro do meu coração. Só declarar não resolve. Eu preciso acreditar. Se eu não acredito, serão palavras perdidas no ar. Mas se eu acredito, se eu estou usando a minha fé, eu vou ver um milagre de Deus acontecer. Quando a gente vê essa série, Buscando a Calma, que só Deus pode dar, é porque nós precisamos nos apegar a Ele.
precisamos buscar nele, precisamos confiar nele, precisamos ter os nossos atos de fé. Mas para isso, eu preciso usar o tema de hoje. Quanto mais você pratica, mais acertos você tem. Diga: quanto mais eu pratico, mais acertos eu tenho. Em tudo que você vê ou aprendeu, foi assim. Você começou a dirigir, e a primeira pergunta é, quando o carro era câmbio manual, as pessoas falavam: mas como é que eu vou saber quando eu tenho que trocar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira? A preocupação ficava em que momento você pisava primeiro na embreagem ou no breque. Qual era o próximo passo? Depois de algum tempo, a pessoa dirigindo, ele nem lembra que existem essas coisas. Ele liga o carro, pisa na embreagem, gata a primeira, sai tirando o pé lentamente, não tira soquinho, porque aquilo já entrou nele. Quanto mais ele pratica, mais acertos ele tem. Ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando. Isso, nós podemos olhar de repente, vamos falar do carro. Isso eu posso falar no esporte. Isso eu posso falar na minha conduta profissional, no meu trabalho. Isso eu posso falar em qualquer área. Mas o mais forte é falar sobre o espiritual. E o espiritual mostra para a gente a importância de nos prepararmos, de estarmos prontos a praticar muito, para nos tornarmos não só certos, mas muito bem certos, ou muito bem firmados. Quando eu quero falar disso, eu vejo Jesus e pego o ensinamento dele. Jesus, quando ele começou o ministério dele, quantos anos ele tinha? 30. Começou o ministério dele com 30 anos. Quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos. Ou seja, ele se preparou 30 anos para exercer, mas nesses 3 anos, ele exerceu de uma forma tão definida, tão real, tão forte, tão poderosa, que ele começou com aqueles 12, e até hoje nós vemos quantos milhões de cristãos estão aí, porque ele preparou aqueles 30 anos, ano a ano ele foi aprendendo, foi fazendo. E se a gente olhar assim, basicamente, no nascimento dele, ele teve uma perseguição. Você lembra Herodes querendo matá-lo, os pais tendo que sair, tudo aquilo que aconteceu. Quando ele tinha 12 anos, ele debateu com sacerdotes. Com 12 anos de idade, ele estava debatendo com sacerdotes sobre a palavra de Deus. E se a gente for andando por aí, a gente não vai vasculhar isso, mas imagina todas as vezes que ele assistiu uma ministração de um sacerdote, todas as vezes que ele recebeu uma palavra, porque o judeu tinha essa condição. Anualmente, cada uma daquelas festas judias que você conhece, eles faziam o quê? O mais velho contava tudo o que aconteceu. Então, o caminho de sair do deserto, tem lá uma festa. O tempo que eles ficaram morando no deserto, tem uma outra festa. Mas em cada uma dessas situações, tinha não só uma história, mas tinha toda uma estrutura a ser contada de fé. Então imagina que nesses 30 anos, Jesus aprendeu muitas coisas. Jesus ouviu muitas coisas sobre Deus. Ele foi firmado. E quando chega nos 30 anos, ele é batizado. Ele vai até João Batista e é batizado. Quando ele é batizado, qual a próxima coisa? Levado ao deserto. E por 40 dias e 40 noites ele jejuou. Próximo passo. Foi tentado por Satanás. Venceu ou não? Venceu. Então aí sim começa o ministério dele. Ele passa uma situação, um período muito delicado, mas foi muito preparado. Talvez você veja as suas dificuldades como impedimentos, como problemas, como coisas que fazem você pensar em largar tudo. Não, porque lá na empresa o fulano fez isso, lá em casa aconteceu aquilo, é filho, é pai, é irmão, é marido, é esposa, e a gente começa a ver problemas e dificuldades e a gente pensa em desistir. Só que Jesus mostra para nós que não, que toda dificuldade é um preparo, todos os momentos aflitivos são preparos, e a cada vez que você passa, quem aqui já passou por uma grande dificuldade? Já? Depois que você passou pela dificuldade, como você se sentiu quando você venceu aquela dificuldade? Porque até a gente, quando pega aquelas gripes fortes,
e fica muito gripado, a pessoa fala, é melhor morrer. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Não, você não sabe como eu fiquei mal, era melhor ter morrido. Mas depois que ele ficou bom, ele foi no churrasco, ele foi passear, ele não ficou como defunto, ele mudou. Por quê? Porque ele venceu. Se nós entendermos isso, a gente vai ver que o preparo que Deus nos dá não é para nos fazer menor, para nos envergonhar, para nos fazer, ficar abatido. Ao contrário, é para que você saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Você tem uma promessa de ser vencedor. E eu muitas vezes ouço a palavra da derrota, mas esqueço da palavra da vitória. Muitas vezes eu aceito a dificuldade como algo normal ou natural e perco a visão do propósito de Deus. Toda vez que houver uma dificuldade, não fique se debatendo, apenas se prepare, porque você vai vencer. Deus tem uma promessa real para a sua vida. A gente fica tão preso a situações de derrota, a situações de sofrimento, que às vezes ele fala, ei, já passou da hora, solta isso, tem coisa melhor à frente. E a pessoa gruda naquilo de uma maneira tão forte, que ele não quer soltar. Tem pessoas que estão numa empresa, reclamam da empresa, mas se é mandado embora, fica reclamando, porque a empresa era boa, tinha um convênio, tinha não sei o quê, e Deus está querendo melhorar a sua vida, está querendo estabelecer você, está querendo multiplicar aquilo que você tem. Acontece alguma coisa com o seu carro, e você fica, puxa vida, era o meu carro, eu gostava tanto desse carro. Tem outro melhor que pode vir para você. Talvez na sua vida pessoal você sofreu algum embate, e você fica lembrando, e Deus fala para você, ei, tenho coisas melhores para você, tem tempos de realização. Solta, começa a andar num caminho de proveito. Se você se você entender isso, Deus vai poder começar a trabalhar por você. Deus vai poder começar a mostrar a você a grandeza dele. Porque nós ficamos falando que Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é glorioso, mas ficamos chorando nos cantos com a derrota que não é nossa. Porque se Ele nos dá a vitória, e eu estou olhando para a derrota, está na hora de eu soltar a derrota, está na hora de eu olhar para a vitória, de eu olhar para a promessa, de eu me levantar. Eu preciso entender a importância, a importância, quanto mais você praticar, mais acertos você tem. Só que eu preciso lembrar que a minha prática não é qualquer prática. Por isso você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você não tem, a internet tem de graça para você, dá para ler lá. Mas por isso eu leio a Bíblia. Por quê? Porque eu vou entender quantas coisas estão contidas na Bíblia que firmam o meu caráter e estabelecem a minha visão para uma grande vitória. Quanto mais eu ler, quanto mais eu me disponibilizar a viver isso, mais eu vou conseguir alcançar aquilo que é promessa de Deus para mim. E as promessas dele para você não são pequenas, são grandes. Mas eu preciso me liberar de tudo aquilo que o inimigo tem colocado como calço, como impedimento, como problema. Deus só vai poder fazer milagres na sua vida se você quiser. Não é verdade? Ele fala que tudo é possível ao que? Crer. E ele fala também, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então ele está colocando você na disponibilidade da escolha. É você que escolhe. Você quer? Então você muda o seu enfoque, você muda a sua visão, você se prepara para essa realização, você começa a se disponibilizar para treinar, para exercitar, para melhorar o seu perfil espiritual. Eu sei que muitas vezes falando assim parece impossível. Eu lembro, eu e a dona Bispa aí, quando a gente começou a ir para a igreja e Deus falou assim, vou tirar você do emprego. Eu falei, não vai não, não vai mesmo.
vai tirar, que negócio é esse? Eu dependo disso, eu pago conta, ela tinha um carro, eu tinha outro, a gente tinha uma coisa. Não vai fazer isso, não. Para nós, a nossa visão de ficar só na obra era pesada demais, porque a gente ficava contando o quê? Como eu vou pagar a luz? Como eu vou pagar a água? Como eu vou pagar não sei o quê? A nossa visão era assim: como eu vou me manter nesse mundo? E Deus? Não, Deus está no céu. Não, Ele não está no céu. Ele está bem aí com você. Na verdade, você é templo do Espírito Santo. Então Ele jamais deixaria com que nós ficássemos soltos. Mas aí começa, a família fala, os amigos falam, todo mundo dá um toquinho e você fica preocupado. Será que eu estou ficando vagal mesmo? Eu não quero trabalhar? E aí você descobre que você trabalha mais do que você trabalhava na empresa. Você faz muito mais do que você fazia quando estava numa empresa. Só que de repente, é uma mudança de tirar os olhos das coisas físicas para colocar os olhos nas coisas espirituais. Mas só consegue isso quando você começa a estabelecer, ou seja, quando você pratica, quando você começa a se disponibilizar. Alguém gostaria de orar e curar pessoas? Por quantas pessoas enfermas você tem orado por dia? Então logo você vai começar a ter. Quando eu falo assim, vou orar por enfermos, não é a distância. Eu vou orar porque eu sei que tem um irmãozinho lá em Beverly Hills, está doentinho, eu vou orar. Não. É ir até a pessoa ali na esquina da rua, em qualquer lugar, falar: você quer uma oração? Eu vou orar, qual é o seu pedido? E ver o que Deus vai fazer. Por quê? Porque só a prática vai trazer a realização. Eu gostaria de profetizar, eu gostaria de ser usado por Deus, eu gostaria de ter muito dinheiro para poder abençoar as pessoas. Se for fiel no pouco, no muito te colocarei. No seu pouco você está distribuindo? Se no seu pouco você está distribuindo, né, seu Geraldo? No muito você vai receber. Deus vai te dar muito mais, porque é a confiança que Deus adquire no teu comportamento, como você age. Por isso que eu falo, quanto mais você pratica, quanto mais você demonstra, quanto mais você acredita. Mas o senhor não passa dificuldade? Passa. Não tem momentos de aflição? Tem. Não tem horas que você fica assim: e agora, o que eu vou fazer? Sim. Por isso a gente ora. Mas nossa vida espiritual é um estilo de vida, não é um momento. Não é o dia que eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro, eu estou com dor de barriga, eu estou bem, eu estou mal. Não é isso. É um estilo de vida. Nos dias difíceis, nós vamos nos dispor. Nos dias bons, nós vamos nos dispor. Nos dias que está a tempestade, nós vamos nos dispor. No dia que está o solzão de rachar, a gente vai se dispor. Ou seja, em todo tempo, nós estaremos disponíveis para andar com o Senhor. É isso que Deus quer de você. Intimidade. Por isso ele fala: quanto mais você pratica, mais acertos você tem. Mas eu preciso saber, né? Porque a prática diz que leva à perfeição. Diga: a prática leva à perfeição. Mas se eu estou quebrando os princípios de Deus, eu estou praticando a quebra dos princípios, eu vou ser perfeito em quebrar princípios. Então peraí, eu vou ter intimidade com Deus? Não, eu não vou ter intimidade com Deus. Posso ter intimidade com o diabo, mas com Deus não vou. Então eu preciso ter uma responsabilidade de avaliar, de ficar atento, para só repetir o que é certo, para só dar essa continuidade naquilo que eu acredito. E quando a gente fala isso, a gente pode lembrar de Paulo, né? A gente olha aqui, fez Saulo, ele abre mão de tudo para viver tudo que Deus tinha para a sua vida. Ele abriu mão de tudo. Mas ele ficou inerte? Não. Paulo, ele era soldado, né? Ele era centurião, era romano, ele tinha dupla nacionalidade, eles tinham respeito por ele demais, e a coisa do tipo, sim. Mas chegou esse momento aqui, onde ele pega tudo isso e joga fora. Para fazer o quê? Para receber tudo que Deus tinha para ele. Ele se esvaziou para que coubesse na vida dele a novidade de vida de Deus. E nós estamos vivendo tanto mundo,
nós estamos vivendo os problemas que o mundo traz, nós estamos vivendo as necessidades que a gente tem em casa, às vezes as coisas que estão no nosso coração, sofrendo por alguma coisa, que nós estamos esquecendo que Deus tem tudo o que você precisa. Você acha que a tua capacidade vai gerar, mas Ele já tem pronto o que pode te abençoar. E a hora dessa mudança é agora. É hora de você entender isso e começar a colocar em prática. Sabe quando você percebe que isso já está tendo espaço em você? Gálatas 2:20 fala assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E ele completa lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele está dizendo o quê? Acabou. Eu reconheço que eu quero que Jesus Cristo se multiplique em mim, que eu quero viver tudo que Ele tem de melhor para a minha vida. Quem gostaria de viver o melhor de Deus para a sua vida? Às vezes, o melhor de Deus não é exatamente o que satisfaz a tua carne, certo? Às vezes dá um choque às vezes na gente, porque Deus tira pessoas de perto da gente, amigos e outras coisas, que a gente fala assim, mas ele era meu amigo há 20 anos, e Deus fala, pois é uma tranqueira que precisa ser tirada, não busque, deixa fora, vamos começar outro estágio. Mas para nós, a nossa carne pede. Você trabalha numa empresa às vezes 5, 10, 15, 20 anos, e não cresceu, e Deus fala assim, cara, sai daí, sai daí, sai daí, você não sai. Um dia Ele faz alguém te mandar embora, você fica maluco, mas Ele está te liberando para quê? Para que Ele possa mostrar para você o que Ele tem de melhor para a sua vida. Aí passa o tempo e a pessoa diz assim, poxa, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, eu ter saído da empresa. Por que eu demorei tanto? É verdade. Sabe por que demorou tanto? Porque você não deu liberdade para Deus operar na sua vida. Quantas pessoas fazem uma faculdade, 2 faculdades, e descobrem que não era aquilo que ele queria, não era aquilo que satisfazia. Por quê? Porque ele acelerou e foi derrubando tudo que tinha na frente para poder cumprir um objetivo humano. E ele nem percebeu que Deus já tinha algo grande espiritualmente para ele, e que estava preparado para ele, estava pronto para ele. E ele trabalhou, se sacrificou, se desgastou, e aí de repente descobriu, Deus queria que ele tivesse na área tal, porque lá ele ia falar do amor dele, lá ele ia ajudar pessoas. Não é que ele não ia trabalhar, ele ia trabalhar, mas ele ia ter um contato, ele ia ser mais proativo, ele ia trazer realização. E nós muitas vezes fechamos essa porta. Por isso é importante a gente entender. Paulo entendeu, foi difícil, foi, mas ele entendeu. Ele trabalhou muito mais do que ele trabalhava quando era soldado, mas ele entrou no centro da vontade de Deus. Por isso ele impôs as mãos e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Por isso ele foi o camarada que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Por isso ele abriu tantas igrejas, né, nas suas viagens, abriu igreja em tudo que é lugar. Ele entendeu, ele falou, peraí, eu era antes um soldado que andava muito, mas andava muito para matar. Agora eu sou um soldado que anda muito, mas sou um soldado que anda muito para dar vida, para trazer vida, para restaurar a vida, para liberar a vida. E isso, você não vê em nenhum momento dizendo assim, e coitado do Paulo, ele passou fome, ele ficou, não tinha que comer. Teve vezes que cidades mantiveram ele, teve vezes que ele fez tendas e vendeu e se manteve. Mas ele tinha sim a capacidade, o preparo e o estabelecimento. Seja lá o que você precisar, seja lá qual a área de atuação que você está, seja qual foram os problemas que você tem na sua família, na sua vida, esse Deus já tem tudo preparado para te honrar. Ele só precisa que você entenda e viva essa posição. Quanto mais você pratica, mais acertos você tem, mais próximo dele você vai ficar. Então, às vezes a gente fala para o pessoal, leia a Bíblia. O pessoal, mas esse pastor é chato demais. Mas por que eu leio a Bíblia? Para entender. É para mim entrar na dimensão sobrenatural. É para que eu consiga, não
no dia do desespero, ser um grande crente. Porque no dia do desespero, quando apareceu o Covid, você viu quantos crentes tinham? Covid apareceu, tinha tanto crente na praça, irmão. Eu vou contar um segredo para você. Tinha muito crente que ficava na porta dos hospitais orando. Passou o Covid. Cadê os crentes lá? Não tem mais doente dentro do hospital? Tem. E quem é que vai lá na porta orar? 2, 3. O que aconteceu? É aquela história da ausência de hábito, de posicionamento. Nós temos autoridade constituída, mas nós precisamos exercer. Mas eu preciso ir na porta do hospital orar? Não, mas quantas mil coisas eu posso fazer? Na minha casa, no meio da minha família, comigo mesmo. Você já pensou tudo que Deus quer fazer através da sua vida? Você já pensou que Deus gostaria de te levar a lugares longínquos para você ministrar pessoas? Para você orientar pessoas? Para você liberar pessoas? Para você transformar pessoas? Eu tinha na minha cabeça, eu sou executivo, então eu tenho dinheiro para viajar, se precisar eu compro a passagem, eu vou. Nunca fui para os Estados Unidos. Aí de repente, só pastor sem dinheiro, apertado. Aí vem um pessoal da igreja, junta o dinheiro e me manda para Israel. Eu não tinha um centavo na conta. Eles me deram dinheiro, me deram a passagem, eu fui visitar lá. Aí você fala assim, o que aconteceu? Deus falou assim, agora sou eu que estou operando, não é você. Você operava bem, mas era fraquinho, você tinha boa vontade, mas tinha dificuldade. Quando eu volto, me convidaram para ir para os Estados Unidos, eu fui para lá, tal, também justinho, como é que vai ser? Chegou lá, era para ficar numa casa. A pessoa ia deixar eu e a bispa sozinha numa casa. O que aconteceu? Eles chegaram lá, ela passou, conheceu uma outra pastora, numa outra casa, e ela falou assim, na verdade eu não queria ficar na casa lá, tal pessoa, ela tem uma pessoa bem conhecida de vocês aí, a casa da pessoa, uma cantora, tinha 2 carros na porta, tinha uma baita de uma casa, ela falou, mas eu não queria ficar sozinha. Aí a mulher falou para ela assim, a pastora, fica aqui comigo. Eu falei, ela é louca, já combinaram tudo, a gente vai para tal lugar, vai ficar assim. Aí ela foi, deu uma choradinha, a mulher falou, não, pode tirar a van, leva o resto do pessoal embora, porque esse casal fica comigo. Nós nunca tínhamos visto a pessoa, nunca tínhamos dado bom dia para essa pessoa, nem sabia direito o nome dela, tinha que gravar, escrever no papel para não esquecer. E aí fica lá, e ficou e pegou amizade. E aí chega lá, o cara te leva, não, você vai almoçar comigo. Aí eu, com o dinheiro meio contado, né? Você vai aquela assim, ele falou, não, você é meu convidado, eu pago. Eu, não, que é isso, mas que bom. Que bom, puxa vida, tá tudo bem. Aí ele levou. Aí depois chegou outro dia, eu falei, agora eu tenho que pagar. Ele falou, você não entendeu, você está na minha casa. Sou eu que pago. Aí nós fomos no shopping, que ele queria ver os negócios e tal. Eu estava tentando olhar as etiquetinhas, os preços. Aí ele falou assim, sabe esse perfume aí? Sei. Meio caro. Ele falou assim, é o que eu uso. Eu falei, é gostoso mesmo, eu experimentei, o cheiro está legal. Ele falou assim, não, esse é seu. Eu falei, não, eu estou te dando, é presente. Aí foi lá, pegou a camisa, pegou não sei o que, pegou um monte de coisa e falou assim, não, você quer presente meu para você. Amado, eu fui com dinheiro no bolso, e voltei com o mesmo dinheiro no bolso. Não gastei 1 centavo. Ficamos 12 dias, acho que foi lá, 12 dias, quase 20 dias, a primeira vez, e não gastei 1 centavo. Explica isso para mim. Aí Deus fala assim, eu tinha isso preparado, você não tinha, porque agora você não tem nem dinheiro para pagar as coisas, mas eu tinha preparado para você. Isso é o que faz você se fortalecer, quando você começa a entender que Deus tem o cuidado da sua finança, do seu trabalho, da sua vida sentimental, da sua vida familiar. Mas eu quero cuidar, não, tem que ser assim, Deus, olha, eu quero que fique assim, porque assim, ele fala, deixa eu cuidar, eu quero cuidar de você, eu quero aperfeiçoar, eu quero dar a você o que eu produzo de melhor. Só que antes disso, eu vou precisar me preparar, eu vou precisar praticar a minha intimidade com Deus, porque diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê?
a palavra. Quer dizer, aquilo começa a entrar em mim, ao ponto de quando eu olho e vejo lá, peraí, Noé era construtor de barcos? Mas Deus falou para ele, vai e constrói uma arca. Deu a ele capacitação. Abraão tinha uma família toda estabelecida no lugar, e Deus falou para ele, sai da tua terra, vai para a terra que eu te disser. Ele era nômade? Não. Ele era o cara que andava pela terra? Não, mas Deus falou, fica tranquilo, eu cuido de você. E ele prosperou, cresceu e desenvolveu. Se você começar a olhar para cada um desses homens, você começa a ver que toda vez que ele estava no controle deles, era de um jeito. Quando entrou no controle de Deus, as coisas mudaram. E essa noite Deus está mandando dizer para você que Ele quer mudar o controle da sua vida. Ele quer estabelecer um novo tempo. Eu tenho certeza que você vai dizer, como eu disse quando me converti, por que eu demorei tanto? Quando você entregar tudo para Deus, você vai dizer, por que eu demorei tanto? Porque eu não entendi isso? Porque eu achei que eu dependia, né? Não, eu vou ter um carro bom quando eu for executivo. Aí deram o carro, realmente zero, aquela coisa toda da empresa. Eu achei muito legal, mas era da empresa, não era meu. Aí quando acaba aquilo, Deus vai e dá um carro melhor. Quando você se torna pastor, quando as coisas estão difíceis, Ele cria situações que você fala assim, é impossível. Ele fala, é possível, vou fazer. Tem amigos que vão embora, tem amigos melhores que chegam, e aí você fala assim, o que aconteceu? Eu confiava tanto naquela pessoa, eu entregava até a minha consciência, a minha vida ao cuidar daquela pessoa, e Deus fala, não, mas eu não queria te falar no começo para você não se assustar, mas é assim, é aqui que as coisas mudam, é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos nos liberar para deixar Deus abrir. Então, quanto mais você pratica, mais acertos você tem. Primeiro, seguir um exemplo de vitória. Diga, eu preciso aprender a seguir exemplos de vitória. Amado, a gente olha hoje, tá uma dificuldade até para os jovens, porque muitas das escolas, eles estão dando exemplos de vitória, mas exemplos de vitória com um tempo determinado. Os coaches têm boa vontade, eles têm boa vontade, mas você percebeu que é assim, 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 assim. Nós não precisamos disso para crescer, nós precisamos de alguém que é constante. Jesus Cristo é constante, Ele era, Ele é e Ele sempre o será. Nós podemos ter todo o ensinamento do mundo, mas nós devemos ter todo o poder do mundo, e todo o poder do mundo vem de Deus, e só pode chegar até você através de quem? De Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é com Ele. Então eu preciso mudar a minha visão, eu preciso estabelecer a minha visão, então eu preciso ter exemplo de vitória. Ele é o exemplo de vitória que não tem perigo de dar errado. Só que de repente, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas precisa sofrer? Você acha que Jesus sofreu? Diz que Ele suou gotas de sangue. Será que Ele sofreu? Mas atingiu o objetivo, mas alcançou o que Ele queria, mas fez como Ele acreditava que era certo. Por quê? Porque o caminho pode não ser fácil, mas o final, né, vamos falar, o processo pode não ser fácil, mas o final, o objetivo já está previsto. Ele falou, eu sofro, mas eu trago a vitória para o meu povo. Eu sofro, mas eu aumento a família de Deus no céu. Eu sofro, mas eles não precisarão sofrer, porque eu vou pagar o preço por eles. Então eu preciso tomar para mim essa ideia. Ele pagou o preço, eu só preciso andar pelo caminho. Diga, eu vou andar pelo caminho do Senhor. Talvez você já tenha ouvido pessoas falando, não, sou devoto do santo tal, né? E aí você pergunta para ele, dá uma olhadinha para o seu santo, quem é que ele segue? Se você falar de Paulo, falar de João, falar de Pedro, quem era o Senhor deles? Jesus. Você vai ficar aqui embaixo, querendo entrar pelos intermediários, esquecendo que Jesus já disse que é com você que Ele quer falar, que é a sua vida que Ele quer abençoar. Nós precisamos entender, há um chamado, e serviu para Ele, serve para nós também.
né? Ele, com certeza, quando a gente olha para isso, Jesus fez muitos sinais no seu ministério. Ele curou, libertou, salvou, restaurou. Com certeza Jesus tem um ministério maravilhoso para nós seguirmos, porque ele foi vitorioso, transformou seus seguidores. Tem seguidor de Jesus aí? Pois é, ele transformou João, Pedro, e olha, cada um tinha uma característica diferente. E você imagina o que ele quer fazer com a tua vida hoje, como ele quer mudar a tua história hoje. Com Jesus você não tem nada a perder, mas tem tudo que precisa para vencer. Diga: eu não tenho nada para perder com Jesus, eu tenho tudo para vencer. A vitória já está decretada, né? Quanto mais você pratica, mais acertos você vai ter. Você precisa estar ligado nisso, você precisa colocar em prática, exercer, e Deus vai mudar a tua história. Vai começar a colocar uma confiança tal dentro do seu coração, que você não vai ter mais medo, dúvida, incerteza, sabe? A angústia, normalmente a angústia é o quê? Quando você começa a se comparar, e você se compara da forma errada. Por quê? Porque a grande comparação era você olhar: sou filho de Deus, tenho uma palavra sobre a minha cabeça, Jesus pagou o preço da minha salvação, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Diga: eu creio que sou vencedor. Amém? Segundo, vencer o desconhecido. Diga: vencer o desconhecido. Quando nós lemos sobre os discípulos de Jesus, vemos homens com diferentes qualidades pessoais. As características deles eram totalmente diferentes, mas vemos que muitos se escondiam atrás de dureza do seu coração para alcançar os objetivos. Quando você falava de João, falava de um coração amoroso, aquele cara tranquilo. Quando eu falava de Pedro, falava de uma pessoa sanguínea. E o sanguíneo, ele não gosta muito que as pessoas cheguem perto. Você não tem nenhum amigo assim, que é mal criado? Não tem aquele cara? Você vai falar para ele, ele fala: bom dia. Ele fala: bom, o que tem de bom no dia? O que está acontecendo? Ele é sempre meio raivoso, meio assim. Mas você fala: poxa, ele fala assim, mas ele tem um coraçãozaço. É verdade. Mas ele tenta se proteger, porque quando ele cria essa barreira, você não chega, você para. E Pedro era assim, ele criava barreiras, mas ele tinha um coração bom, e Jesus enxergava o coração bom dele. Disse até que ele seria, né, o alicerce da igreja. Você fala: que loucura, porque ele não procurou outro, com tanta gente na praça, porque ele foi pegar Pedro, porque ele percebeu que aquilo era uma dificuldade, mas assim que Jesus entrasse na vida dele, o mal ia sair. E foi andando, foi trabalhando com ele, mesmo já tomando ceia com ele, como diz, mas ele precisava de algumas mudanças. Você lembra disso? Ele foi lavar os pés, e chegou para Pedro e falou: vou lavar os seus pés. Pedro ia ser o primeiro. O que Pedro falou para ele? Não, Senhor, não sou digno, não, meus pés o Senhor não lava e tal. O que Jesus falou para ele? Pedro, se eu não lavar os seus pés, a gente não tem parte, eu não tenho parte contigo. Aí ele falou: então a cabeça, lava tudo. Ele falou: não, Pedro, só é necessário lavar os pés. Há uma defesa para não passar vergonha, é uma área de orgulho, que tenta criar um escudo, e para poder mudar a vida de Pedro, ele precisava fazer Pedro praticar um pouco mais, exercitar um pouco mais. O que? O amor, a palavra, saindo fora do que? Daquilo que ele tinha na sua humanidade, no seu ser humano, né? Por quê? Porque quando ele fosse pregar para as pessoas, ele ia poder fazer isso. Quer Jesus? Ah, não quer, então vai para os quintos dos infernos. Como é que você acha que ia ficar o negócio? Não ia dar legal, não é verdade? Então ele fala assim: eu preciso mudar o coração dele. Mas como eu vou mudar o coração dele? Ele começou falando: Pedro, tu me amas? Pedro falou o que para ele? Sim, Senhor, te amo. Ele falou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O que Jesus falou para ele? Então apacenta as minhas ovelhas. Falou a terceira vez, Pedro ficou triste: Senhor, tu sabes que te amo. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, quebra o teu orgulho, tira esse negócio que está te amarrando, seja livre para abençoar lá. Ele falou: Senhor, eu estou preparado para morrer pelo Senhor. Não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante as 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí aquele momento não parecia uma coisa meio estranha?
Ele falou que daria a vida dele. E aí Jesus é preso, ele vai lá, e aí começam a perguntar para ele: você é um daqueles que estavam com o Nazareno? Não? Ele falou que não, e ele negou. Mas quando o galo canta, ele olha lá para dentro e está Jesus olhando para fora, e diz que eles batem os olhos um no outro, e diz que ele chora amargamente. O que Deus estava fazendo naquela hora? Querendo castigá-lo? Não, estava querendo quebrantá-lo. É aí que a gente começa a entender que muitas vezes as nossas dificuldades não vêm para fazer a gente menor, para quebrar a gente, desmontar, mas vêm para quebrantar o coração. Nós não somos tão fortes, mas Deus é forte. Nós não podemos isso, mas Deus pode todas as coisas. Eu não sei como me controlar, mas Deus tem o controle necessário. O inimigo, o diabo é terrível, mas Deus é maravilhoso, pronto para te abençoar, pronto para abençoar a tua casa, pronto para abençoar a tua família, pronto para refazer o que está quebrado, renovar quem está caído, dar direção e objetivo e propósito. Por isso, há uma mudança que precisa entrar. Você precisa estar pronto a vencer o desconhecido, porque aí eu não tenho mais medo da novidade. Eu vou perguntar para Deus: Senhor, foi o Senhor que colocou esse negócio? É o Senhor que abriu essa porta? É o Senhor que trouxe essa pessoa para que eu conhecesse? É o Senhor que quer esse relacionamento? Eu vou ter tanta intimidade que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Ele vai me direcionar quando é e quando não é. Eu não vou ter mais que adivinhar. Quantas vezes você teve um amigo que você falou assim: cara, nunca pensei que esse cara fosse tão falso, porque você estava olhando ele fisicamente, e ele deu 3 tapinhas nas suas costas, disse que você era muito legal, você já achou que você era o máximo, teu orgulho foi lá para cima, mas depois você descobriu que nada disso era verdade, ele só tinha interesse em alguma coisa que você tinha, e aí você falou: poxa, como é que eu esperar? Não. Por isso, nossos olhos agora tem, vamos dizer assim, um equipamento paralelo ou básico, o Espírito Santo de Deus, que vai mostrar para você. Mas como é que eu vou conseguir? Eu vou começar a vencer o desconhecido através da visão espiritual. Eu vou começar a descobrir que eu sou falho, fraco, mas Deus é poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. Libera o teu coração. No livro de Atos, Pedro começa seu ministério salvando quase 3.000 pessoas. Mas esse Pedro aí foi aquele que negou Jesus? Foi aquele que chorou amargamente? Foi. Mas tudo aquilo trouxe liberação na vida dele. Agora é diferente. Assim que ele tem a primeira chance agora de ministrar uma palavra, ele ministra, fala com aquele povo de uma forma tranquila. Você pode ver que ele não grita com eles: ei, vocês estão chamando a gente de... porque falaram que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando em línguas estranhas. Ele não falou nada, ele simplesmente disse: ei, ninguém está embriagado aqui, esse povo que realmente reconhece a salvação, Jesus e tal, e aí o que nós precisamos para ter também essa bênção? Falou: vocês precisam receber a Jesus. 3.000 pessoas levantam a mão e recebem a Jesus. Mudou, conformou, estabeleceu. E é isso que nós falamos: o desconhecido assusta, mas nós precisamos vencê-lo. Por quê? Porque muitas coisas que você não consegue fazer hoje, você vai conseguir fazer. Muitas coisas que te assustam hoje, você vai saber: tem alguém cuidando e guardando você, abençoando você. Terceiro, aperfeiçoar os seus relacionamentos. Diga: aperfeiçoar o meu relacionamento. É algo necessário, né? É interessante, porque às vezes a gente pensa que o que nós temos de amizades, o que nós temos de relacionamentos, é bom demais, mas não é. Não é. Quando a gente olha na Bíblia, tinha lá um homem chamado Levi, cobrador de impostos. Ele era bem visto em Roma, mas era mal visto pelas pessoas, porque ele era cobrador, e eles não tinham dó nenhuma. Tem dinheiro, não tem, leva filho, faz isso, faz aquilo. Era uma situação pesada, contundente, mas foi interessante, porque ele era carente. Quando Jesus chegou para ele e disse: deixa tudo e vem, o que Mateus fez? Deixou tudo e foi. Você já pensou? O cara que era cobrador de imposto tinha, quer dizer, vamos falar assim, tinha um emprego do governo, ganhava muito bem, ainda dava para dar uma roubadinha por fora,
tinha lá respeito de todo mundo, porque o pessoal tinha medo dele, tinha uma guarda romana sempre à volta dele, protegendo ele, para que ninguém pegasse nada, ou tentasse nada, morava numa boa casa, vai abrir mão disso? Pois é, mas ele tinha o coração dele ferido, machucado, e ele precisava de um relacionamento. Todos nós precisamos de amigos verdadeiros, de pessoas queridas, de marido e esposa que sejam fiéis, de filhos que sejam bênção, pais que possam tratar os seus filhos com dignidade. E aí de repente tem aquele momento que você se sente só, mas a mão de Deus está esticada para você, estendida para você, e aí os relacionamentos começam a ser retratados. Quem deve ser o amigo que anda com você todo dia? Coloca a Bíblia na frente, você vai descobrir. Você vai começar a ver pessoas que te honram, pessoas que te respeitam, pessoas que reconhecem Deus como Salvador, pessoas que têm uma visão voltada para o Senhor, que jamais faria mal para alguém. Alguém que confia a sua vida na Bíblia, jamais vai trair alguém, jamais vai entrar na dependência química, jamais vai querer andar por caminhos de fazer mal para outra pessoa. Então, quando você quiser um padrão para ter um amigo, coloque a Bíblia, você vai ver que ali você vai começar a reconhecer muita coisa, vai facilitar muito você enxergar. Se a gente for mais além, a gente vai ver que parece que era um caso cotidiano, né? Zaqueu era o quê? Publicano, chefe dos cobradores de impostos. Olha o que ele fala no Lucas 19: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. O que ele era? Rico. Além de ser cobrador de impostos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, não podia, e ele foi lá e subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus chama ele para conversar, para ir na casa dele, lá foi na casa de Zaqueu, e no 8 ele fala assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituí-lo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você começa a perceber a diferença. Ele também tinha muito dinheiro, ele também tinha uma casa boa, ele era respeitado pelas pessoas, mas ele não tinha amigos verdadeiros, ele não tinha uma vida, vamos dizer assim, de paz, e ele queria isso, ele queria saber alguém que cuidasse dele, amigos que tivessem uma visão com amor, com carinho, com respeito. E ele encontra Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele vai atrás, e a primeira coisa que ele faz, ele pega 50%, quanto que ele pegou? E dá para as pessoas. Vou dar para os pobres. Se eu falar para você que tem gente que não tem coragem de dar o dízimo, 10%, e ele deu logo quanto? Mas foi longe, ele ainda falou assim: se eu prejudiquei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Tem crente aí? Porque esse Zaqueu aí devia de ser crente pra caramba, mano. Puxa vida. Ele não teve dúvida. Por isso que Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque ele não deixou que nada do mundo entrasse e atrapalhasse essa intimidade dele com Jesus. Não quis saber. Se o problema é tudo bem, que eu sei que fiz algumas coisas boas, eu vou resolver isso, pega logo metade e dá para os pobres, e também tem mais, eu vou pagar 4 vezes mais para alguém que eu prejudiquei. Pronto, estou aqui, eu quero mais é ter o Senhor Jesus. Falei: eu quero mais é andar com o Senhor Jesus Cristo. O que eu tiver que fazer, fala, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Você vai ter que ser crente de verdade, irmão. Vai ter que ser crente de verdade. Só que tem uma coisa: não pense que você vai perder, você só vai ganhar, porque Deus nunca permitiu que alguém desse algo para ele, que ele não desse muito mais para essa pessoa, nunca. Pode ficar tranquilo. Por isso que quando você pega lá o Lucas 6,38, ele fala: dai e usar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço, vão trazer na sua casa.
Aquilo que você acha que é muito vai voltar para você de uma forma muito maior, porque Ele é Deus, porque Ele ama você, Ele tem um carinho especial. Então quando a gente olha para cá agora e fala assim, peraí, eu preciso melhorar o meu relacionamento, eu preciso andar com pessoas que tenham a mesma visão, mas mais ainda com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. O meu relacionamento maior tem que ser com quem pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. É Jesus. Peraí, é o Espírito Santo. Ele está dizendo, mas eu preciso me preparar, porque quanto mais você praticar, mais acertos você vai ter. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais intimidade de relacionamento você vai ter, mais você vai ouvir. De manhã eu estava aqui lembrando com o pessoal, quando tem gente que fica meio preocupado, é um relacionamento, mas é Jesus lá em cima e eu aqui embaixo. Pensa um pouco, como é que a Bíblia chama a igreja? Noiva. Já teve homem que falou assim, noiva não. Querido, não está falando sexualmente, está falando realmente de posicionamento, porque dentro de uma festa de casamento, pensa um pouco, no casamento, todo mundo é importante, convidado é importante, pastor é importante, o cara que vai servir é importante, o noivo é importante, mas quem que fica de pé esperando quando toca aquela música? Tanananá, tanananá, tanananá. Olha a noiva chegando. E é isso que Jesus está dizendo, de tudo que existe, a igreja é o mais importante. Você é a noiva, mas ele fala que a noiva deve andar preparada, lembra disso? Deve andar preparada, ataviada e tal. Eles o quê? Quando você vai num casamento, o que você espera? Ver chegar lá, uma noiva com a roupa toda rasgada, de qualquer jeito, né? O cabelo todo bagunçado, ou você gosta quando ela chega lá e está com o vestido todo lindo, diferente, o cabelo tudo arrumado, colocam aqueles negócios compridos lá, que dá um trabalho, né, terrível. Não é isso que o pessoal gosta? Agora, ela está toda assim preparada porque ela quer encontrar quem? O noivo. Ela quer encontrar o noivo. Mas aquele noivo, ele é humano, e ele pode falhar, e ele pode acabar, ele pode terminar. Mas quando eu vou para a Bíblia, ele fala que o noivo é Jesus, e que já pagou o preço da nossa salvação. E que Ele está esperando você, não para judiar de você, não para tirar proveito, não para fazer nada contrário. Ele está esperando você, para que você venha e Ele te dê tudo que você merece. Pensa aí, o que é que você merece? O que é que você merece? Olha, se eu fosse o noivo, eu ia dar uma chibatada. Porque às vezes eu falo, o que é que eu mereço? Eu não mereço muita coisa. Eu não tenho sido fiel, eu não tenho me dado, né, a trabalhar para Jesus, nem orado direito eu tenho. Então pensa um pouquinho. Ele tem tudo preparado para você. Ele tem tudo preparado. Quarto e último, ter prazer na realização. Ter prazer na realização. No dia do casamento, o noivo e a noiva, normalmente, eu não estou falando do geral porque pode escapar algum, mas normalmente o noivo e a noiva estão felizes. Um espera pelo outro. Os dois ficam esperando, parece assim, eles já se conhecem, às vezes viveram juntos até, mas aquele dia é um dia especial, é um dia diferenciado, é um dia que vai ter uma festa depois, é um dia que vai ter uma viagem depois, vai ter todo um ritual aí. Então peraí, eu tenho que ter prazer na realização. Quando eu começo a pensar nas coisas de Deus, eu tenho que ter prazer na realização. Não é uma obrigação. Domingo, está chegando a hora, é melhor ir na igreja. Vai que cai um raio na minha cabeça e eu morro, eu vou para o inferno. Isso é prazer na realização? Ou você está com medo de cair na mão do capeta? Na verdade. Porque veja bem, eu vou casar porque eu preciso de alguém que me guarde, proteja a minha vida. Peraí, você está casando, está ruim assim, vai ser problema. Não, eu amo e quero ser amado. Eu vou casar para ter um momento de felicidade, de alegria, para gerar filhos, futuro. Essa é a base. Quando eu olho aqui para a palavra, eu imagino isso. Você vai começar a viver intensamente a presença de Deus. Intensamente. Vai começar a viver intensamente os milagres.
vai começar a ter toda a realização que vem da parte do Senhor. Então, quando chega aquele horário de me encontrar com Deus, sabe, tem gente que faz a campanha aí, ó, a oração dele às 3 da manhã, mas eu não, tem gente que fala assim, não é fácil levantar, blá, 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 mas eu conheço muita gente que levanta e não reclama, porque ele quer ter um encontro, ele quer falar com Deus. Tem gente que vem para a igreja com felicidade, não porque vai ver os amigos, não, porque ele fala assim, é o momento de receber a palavra, de ser tocado, de entrar pelos louvores, de sentir a presença de Deus. Eu quero isso para a minha vida, é esse ter prazer na realização. Quando você assume comportamentos adequados ao seu propósito, você fica pronto para viver projetos maiores com convicção de vitória. Normalmente quem gosta da área que trabalha, ele sonha que ele vai começar, vai ser estagiário, vai ser inicial, blá blá, mas vai chegar um dia que vai se tornar às vezes gerente, diretor, dono de empresa, vai exercer a sua função no hospital, sei lá, o que ele for fazer, mas ele imagina, ele sonha com esse projeto, ele quer seguir nesse caminho, ele faz porque ele gosta, não é simplesmente por falta de ter o que fazer ou por necessidade financeira só, porque quem trabalha assim, com dificuldade, por necessidade financeira, meu irmão, é um esgotamento. Quando chega a final da noite de domingo, ele já está assim, meu Deus, amanhã de manhã eu tenho que ir para a empresa, meu Deus. Assim é o crente também, quando ele não tem prazer na presença de Deus. Ele tem medo de ir para o inferno, ele tenta diminuir a intensidade do problema, mas ele não sente alegria. Nós aprendemos a andar com o Senhor de uma forma íntima, que se estiver viajando, você continua orando, se estiver de repente trabalhando, continua orando, se estiver com problemas no hospital, continua orando, não importa o que aconteça, a tua intimidade com Deus é sempre, sempre restaurada, fortalecida, porque você tem prazer de falar com Ele. Quem fala com Deus bastante durante o dia? É isso aí. Vai abrindo a boca, vai falando, vai sendo tocado, vai, Senhor, está difícil, hein? Hoje o dia não está fácil, mas eu vou te pedir, Pai, abre essa porta, libera esse caminho, quebra essa barreira, que todas as dificuldades sejam anuladas. Mas isso é estilo de vida, é reconhecimento, não é ter que se apresentar para Deus, Senhor, aqui é o seu filho, é o Marcos que está falando, ó, ele fala, não te conheço, quem é você? Eu aceitei Jesus, lembra de mim? É aquele cara que quando você atende o telefone e ele fala, alô, você fala, ô Marcos, tudo bem? Só pelo alô você sabe que é ele. É a mesma coisa com Deus, prazer, intimidade, alegria. Quanto mais você pratica e mais se envolve com a realização, com certeza começa a vivenciar os seus sonhos e o seu cotidiano, naquilo que é normal, naquilo que é do seu dia. Seu estilo de vida sofre uma transformação, seus parâmetros são alargados, sua intimidade com Deus aumenta, sua fé se estabelece nestes sinais da parte de Deus na sua vida. A alegria vai fazer parte, né, de todos os seus projetos. Amado, não tem coisa mais gostosa do que quando você vê Deus operar, quando você vê Deus trabalhar. Eu lembro, na outra igreja ainda, veio o pessoal dos Estados Unidos, alguns jovens, 300 jovens vieram de lá, num curso que eles estavam fazendo, de ministração de cura. O culto durava 1h30, mas aquele dia começou às 7h30, e já era quase 2 horas da manhã, e o culto ainda estava rolando, pessoas deitadas no chão, pessoas, jovens orando pelas pessoas com as enfermidades, e eu lembro assim que eu estava em cima do altar, e tinha um jovem, uns 3 jovens orando por um senhor embaixo, e ele tinha a perna mais curta, acho que era 7 ou 8 centímetros mais curta, ele usava aqueles sapatos que tem, e aí os jovens pediram para ele tirar, e ficaram orando, quando eu fui olhar, o jovem falou, está crescendo, e eu prestei atenção, e a perna do homem foi crescendo na hora. Quando eles terminaram de orar, as 2 pernas estavam na mesma medida. Não fui eu que orei, não foi o outro pastor que orou, foram jovens que pagaram lá nos Estados Unidos para fazer esse curso, né? Estavam com o Randy Clark, pagaram lá, Randy Clark trouxe eles vieram para cá, não falavam a língua portuguesa, ou seja, tinha tradutor em cada grupo, nosso,
colocamos tradutores, e eles não paravam de orar enquanto a pessoa não fosse 100% curada. Foi uma noite assim fantástica. Foram alguns dias, mas essa noite foi a última, então eles ficaram até o fim. E aí, explica agora. A alegria deles batia aqui. Eles pagaram as passagens para vir ao Brasil, eles pagaram a comida deles, eles pagaram o hotel deles. Sabe para quê? Para ver o milagre de Deus acontecer. Eles só queriam poder ter pessoas para orar pelas pessoas. E eles vieram com uma felicidade tão grande que eles viram o mover, o poder. Eles saíram daquele dia, eu lembro, eles saíram assim para os ônibus, mas super felizes da vida. Tipo, ganhamos o ano, alcançamos o objetivo. Você já imaginou o que é isso? Você conseguir ver Deus operar nos seus olhos, ver uma perna crescer, ver pessoas que tinham a coluna toda torta e ficar retinha. E isso, eu estou falando dos jovens, não foram pessoas adultas, foram garotos de 14 até 25 anos mais ou menos que estavam fazendo oração. Existe idade para fazer milagre? Existe idade para você conhecer o poder de Deus? O que está faltando? Nós precisamos praticar. Nós precisamos, quanto mais a gente praticar, mais acertos a gente vai ter, mais a gente vai ter coragem, mais a gente vai ter. Diz que a fé é como uma escada, né? Você tem que subir degrau por degrau. Você vai exercitando, você vai orando, você vai apresentando, e os milagres vão acontecendo. Nós precisamos nos liberar para ver tudo que Deus tem preparado para nós. A alegria vai fazer parte de todos os seus projetos, porque você acredita nele, e mais, você crê na participação de Deus, né, nessas maravilhosas realizações. Imagina que nós falamos de Pedro. Ele foi a primeira pregação dele e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E na segunda? 5.000. Você já pensou o que é isso? A primeira, ele vai, quase 3.000. A segunda, em 2 ministrações, 8.000 pessoas recebem Jesus Cristo. Como se sentia? Imagina como que estava o coração de Pedro. Imagina assim o começo, né? Lá no começo, quando a gente começa a falar, ele foi falar, o povo acreditava que eles estavam bêbados, que o Espírito não era o Espírito Santo, não entendiam. Aconteceu o milagre. A segunda vez, de repente, eles vão lá na porta do templo chamada Formosa, sobem lá, estava Pedro e João lá, e de repente o cara fala para eles o quê? Me dá uma esmola aí. Eles falaram o quê? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te... O que eles tinham? Eles tinham Jesus Cristo. Por isso ele fala, em nome de Jesus, levanta aí. Se você entender isso, você vai falar assim, peraí, eles não tinham dinheiro? Não. Eles também não tinham um livro teológico? Não. Mas eles tinham mais que isso, eles tinham intimidade com Jesus. E a intimidade deles com Jesus não era porque eles andaram perto de Jesus, é porque eles entenderam o que Jesus ensinou para eles. Não falei que Pedro passou momentos de aflição? De negar Jesus, de ver Jesus lá, né, lá dentro e saber que ele ia ser crucificado, mas ele entendeu, peraí, eu vim aqui para fazer algo que Jesus me colocou, eu tenho um projeto, e quando Jesus entra no seu coração, tudo que te impede sai, tudo que é dúvida, tudo que é medo, tudo que é incerteza, sai, e entra algo chamado prazer de intimidade, realização. Foi isso que ele sentiu naquela hora. Pedro teve a sua escalada de crescimento. Quanto mais você pratica, mais acertos você tem. As dificuldades nunca poderão atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Diga, as dificuldades não vão poder atrapalhar o projeto de Deus na minha vida. Não tem nada que possa roubar o que Deus quer te dar. Nada, né? Apenas você mesmo quando você não acredita. Busque a calma que só Deus pode te dar e seja mais que vencedor. Deixa Ele entrar, porque Ele vai mudar a tua história. Jesus nunca teve dificuldades em realizar repetição de milagres. Ele fazia as coisas
E continuava fazendo. Foram 3 anos fazendo milagres. Ele curou leprosos, vários. Ele fez um cego enxergar, fez outro cego enxergar. Ele não tinha essa dificuldade. Ele de repente ressuscitou quantas pessoas? 3. Ele foi lá, pegou a viúva, o filho da viúva de Naim, lá no caixão, levantou, ressuscitou o garoto, entregou para a mãe. Ele também ressuscitou a filha de Jairo. Depois quem mais ele ressuscitou? Lázaro. Ele não tinha dificuldades. Para ele, se ele tivesse que fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema nenhum. Eu estou aqui à disposição para realizar. E nós às vezes não percebemos isso. A gente fica tão bloqueado que a gente acha que é grande demais para Deus fazer. Não, mas Ele vai fazer de novo, é difícil. Ah, mas espera aí, já teve uma vez um milagre assim na minha vida, vai ter quantos for necessário. Você só precisa tomar intimidade com Ele. Ele fez a primeira multiplicação dos peixes. Todo mundo ficou maravilhado. E quando Ele foi fazer a segunda multiplicação, os discípulos dele acharam que Ele estava falando do fermento dos fariseus. E Ele estava falando do pão. Por isso Ele falou, eles não entenderam, vou fazer de novo. Vou multiplicar de novo. Se você não entender, mas ficar na posição, Deus vai começar a restaurar você parte por parte naquilo que você não foi. Você não pode perder a intimidade, você não pode perder a determinação, você não pode perder a coragem. Continue, persevere. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. O ministério de Jesus foi marcado por ações de bonança em todas as áreas. Ele curou, Ele prosperou, Ele restaurou, Ele multiplicou pão e peixe. Ele foi fazendo. E você fala assim, por quê? Porque Ele tinha e tem preparado para você vitória. As dificuldades são inerentes ao meio, mas as vitórias estão prontas para que a gente olhe para a dificuldade, mas não fique vivendo elas, não fique preso nelas. Você precisa se liberar para isso. Quanto mais você pratica, mais acertos você terá. Não tenha medo de errar, não tenha medo de buscar novamente, não tenha medo de orar pela mesma coisa 20 vezes se você não entendeu ou não sabe exatamente qual é a resposta. Deus vai dar essa resposta para você. Sua vida será marcada por ações de bonança da parte de Deus. Apenas receba. Olha para alguém do seu lado e fala, receba. É simples demais a sua parte, é receber, é tomar posse, é acreditar, é levar para você. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus nunca deixa você passar batido. A verdade é que você muitas vezes se perde, né? Porque você não acredita que a tua realização tem resposta. Lá com Josué andava com quem? Moisés. Nós precisamos voltar à escola bíblica dominical. Josué andava com Moisés. Ele era um auxiliar, um ajudante. Moisés sobe no monte, fica 40 dias lá. Onde é que estava Josué? No pé do monte. Aconteceram muitas coisas, mas outra coisa que marcou muito minha cabeça é Josué ter que ir para a guerra, enquanto Moisés sobe no monte e fica lá de cima orando. Imagina a coragem. Josué, você vai lá para a guerra, vai ficar guerreando, e enquanto eu estiver com os braços levantados, orando, você vai estar vencendo. Se meu braço baixar, você começa a ser derrotado. Você iria? Nem responde, o povo já fica assim, não vou nem responder para não me sujar com Deus. Vou ficar limpo, estou bem, não falei nada. A realidade é que ele foi e venceu. Teve momentos de dificuldade? Teve, mas venceu. Aí você fala assim, poxa, então chegou lá, acabou, um dia Moisés morre, e agora, como é que fica Josué? Moisés morreu, como é que vai ficar? Quer dizer que tudo aquilo que ele fez foi perdido. Quem é que vai olhar? O chefe que era o chefe morreu, não tem mais o chefe. Era ele que podia promover, era ele que podia enviar, era ele... Não, irmão, isso é mentira. Se você for bom aos olhos de Deus, Deus mexe com a terra inteira por sua causa. Move quem for necessário, traz do norte, traz do sul, traz do oriente, traz do ocidente, faz o que for necessário. Olha o que ele fala aqui, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo,
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Depois ele fala, no 8, né? Ele fala assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Se você prestar atenção, ele recebeu o lugar de Moisés por aquilo que ele tinha feito, mas agora Deus está dando para ele o complemento. Ó, entra nessa vaga, eu te premio porque você foi fiel. Você foi fiel, você praticou, você exerceu, então esse lugar é seu. Mas, cuidado, porque daqui para frente você vai ter que vencer 31 reis. Daqui para frente você vai ter que passar por muitas dificuldades. E eu vou te dar a grande saída. A grande saída é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tem jeito, irmão. Por mais que a gente fale, não tem jeito. Nós vamos precisar entender que quanto mais você pratica, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você realiza o exercício ou os princípios de Deus, você vai crescer, você vai se firmar, você vai se estabelecer nos acertos e nas realizações. É isso que ele está dizendo. Josué, você merece. Você foi o cara fiel, te dou tudo isso. Ninguém vai suster diante de você, você vai vencer tudo. Você pode olhar para essa terra, tudo que está aí, está na sua mão. Só tem uma coisa, a grande chave, para que você não perca no caminho tudo isso que você recebeu agora, é conhecer demais a minha palavra. E quando fala conhecer demais a palavra, ele está dizendo, é conhecer muito de mim, é entender quem eu sou, é viver o que eu tenho, é ficar dentro dos princípios e ser tocado pelo poder. E é isso que nós precisamos hoje. Olhar lá para fora, ver um mundo tenebroso, alguns dizendo, é o Apocalipse, outros dizendo, está no fim, outros não sei o que, a gente ouve de tudo. Mas a grande verdade é que nós temos um Deus todo poderoso que está cuidando de nós. E nós vamos passar no meio da tempestade, vamos sair do outro lado, porque a mão dele está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa. Por isso, não importa o que esteja acontecendo, lembra, você tem parte com Deus, você tem intimidade. Quanto mais você praticar, mais acertos você vai ter, mais intimidade vai gerar. Amém, amado?